abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9, e a gente vai caminhar por uma grande aventura hoje. Essa grande aventura, nós vamos fazer uma grande caminhada, é no livro de Gênesis capítulo 6 e 7. A gente vai até o 8, versículo 1. Mas a gente não vai conseguir, não vou fazer a leitura do texto todo, a gente vai fazer a leitura de alguns recortes ao longo do sermão. Gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta para ir acompanhando o texto e o ensino dessa manhã. Mas a gente vai fazer a leitura da primeira parte de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 9. Você já abriu? Diz assim a palavra de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo o farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás. Entrarás na arca para os conservares vivos. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Levarás contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Noé é a representação de uma história bíblica que conta uma grande aventura. E o que essa grande aventura pode nos ensinar hoje? Opa, foi. Você já sonhou em viver uma grande aventura, irmãos? Alguém aqui já sonhou em viver uma grande aventura, sim ou não? Que coisa boa, né? A gente sempre pensa em viver uma grande aventura, grandes desafios. Qual era a grande aventura que você gostaria de viver? Talvez alguém gostaria de botar uma mochila nas costas e conhecer o mundo todo. Tem alguém que essa seria a sua grande aventura? Viajar é coisa boa, né? Talvez a grande aventura de alguém aqui seria correr uma maratona. Alguém quer viver essa aventura? Só eu e Evandro, né? Cadê? Manassés está aí, hoje ele correu, tirou foto que ele correu, 5 quilômetros, está todo metido, né? Tanta gente pensa, alguns estão pensando em viver uma grande aventura de amor.
encontrar o príncipe encantado, hein? Quantos tipos de aventura não sonhamos em viver, em enfrentar, em desfrutar? Mas há um convite para mim e para você hoje, para entrarmos numa aventura. A gente está num texto de Noé, e basicamente eu já vou te apresentar o que está acontecendo aqui. Deus resolve julgar a maldade da humanidade através do dilúvio, mas Ele resolve preservar o homem pela sua graça e reconstruir a terra. Para isso, Deus entrega a ele um meio de salvação, a arca. E essa história acontece mais ou menos nessa ordem, nessa distribuição. A história começa com uma introdução, apresentando quem é Noé. Depois, ele descreve a violência da criação. E a violência da criação, versos 11 e 12, foi basicamente o que eu preguei na última vez que eu preguei sobre Noé. Nós falamos sobre o pecado do homem. Quem lembra disso aqui quando falei sobre Noé? Sobre o julgamento que haveria prometido para Noé e também para o nosso tempo, e como vencer esse grande julgamento. E depois, por causa da violência da criação e a decisão de destruir a terra, que foi o que nós trabalhamos na última pregação, agora nós vamos trabalhar a ordem para entrar na arca, o começo do dilúvio, quando as águas crescem e enchem toda a terra, até que cobrem todas as montanhas, e Deus lembra-se de Noé. É essa a parte da história que nós vamos refletir hoje. O restante fica na próxima mensagem. E o que está acontecendo, conforme nós lemos, é que a terra tinha entrado em uma depravação total. As expressões que nós olhamos no texto que nós lemos aí, logo nos primeiros versículos, é que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Por que cheia de violência? Se lembra que o problema é que em Gênesis 3,15, haveria uma guerra por causa do pecado entre os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, de forma que quando Caim matou Abel, se manifesta essa violência, e essa violência vai aumentando na geração de Caim, até que Lameque faz um grande poema da violência e exalta a violência, e a violência vai se tornando tão grande que ela tinha dominado a terra toda. Era homem matando homem, o homem grande vivendo um espírito muito selvagem. E a terra então estava cheia de violência. Todo ser vivente havia se corrompido. Não havia ninguém bom. Todos se corromperam. Todos deixaram de buscar a Deus. Só havia um único remanescente. O que diz em Gênesis é que Noé era o único que andava nos caminhos do Senhor. E nesse momento chega a palavra de Deus a Noé. E a palavra acontece quando Deus resolve revelar os seus planos a Noé. E a palavra é o meio característico pelo qual Deus torna a sua vontade conhecida ao homem desde Gênesis. Ele aparece para Noé. Deus aparece para Noé e lhe entrega a sua palavra. Ele se revela a Noé dizendo: então disse a Noé. Nós não sabemos como Deus falou, mas a gente sabe o que Deus falou. Deus falou que haveria um grande juízo por causa da violência e da maldade do homem, mas Deus também revela em detalhes um plano de salvação, um meio de salvação, uma maneira de se escapar do juízo de Deus. Deus anuncia o juízo
dizendo: resolvi dar cabo de toda a carne. Deus disse: vou trazer a condenação e a morte à humanidade. Ele não está inventando agora, ele já tinha dito isso quando ele falou que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. Então ele já havia prometido de que se o homem pecasse, certamente ele morreria. E agora está chegando o julgamento. E o julgamento é: resolvi dar cabo de toda a carne, e os farei perecer, os farei morrer, cumprirei o meu juízo. Para isso, qual foi a maneira que Deus resolveu cumprir o seu juízo? Ele diz: estou para derramar águas em dilúvio. Essa foi a maneira que Deus resolveu trazer o juízo, enchendo a terra de água. E Deus revela também um meio de salvação. Ele disse: trarei juízo, mas há oportunidade de arrependimento e fé. Eu vou entregar uma palavra de salvação para Noé e para a humanidade. Era um meio de salvação. Que meio de salvação? Ele entrega a palavra da salvação. Interessante que a salvação, ele foi revelada desde o começo pela sua palavra. Ela era uma orientação específica, detalhada. Era a única maneira que o homem poderia se salvar. Não tinha outra maneira. Viria o dilúvio, Deus iria encher a terra. Só existia um escape. Só tinha uma maneira de se vencer o juízo. E essa maneira era entregue pela palavra de Deus, detalhadamente, de como eles deveriam viver. E o que a palavra de Deus dizia e detalhava? Ela dizia assim: faz uma arca de cipreste. Então ele diz o que era o meio de salvação, qual era o material. Ele diz que estava estabelecendo uma aliança com a família de Noé, e que também eles deveriam entrar na arca, e não só isso, mas eles deveriam proteger os animais, guardando e preservando as espécies, levando 2 de cada espécie. Olha, interessante que a ideia de preservação das espécies é uma ideia bíblica e por isso cristã, de milênios atrás. A Bíblia já estava falando sobre a importância de preservar as espécies. E a arca era o meio de salvação. Ele disse: olha, constrói essa arca. Só existe uma maneira de ser salvo, e eu vou te dizer qual é. E você vai entrar numa grande obra. E essa grande obra era a construção da arca. E a palavra para a construção da arca, ela foi bem específica. E para você ter noção do tamanho, da dimensão daquilo, eu peguei, no caso aqui, em outra versão que eu achei mais clara, porque ela já dá as dimensões nas medidas que nós somos acostumados. Então eu peguei da Nova Versão Transformadora. Ele diz assim: a arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Era uma arca gigantesca. Você tem noção o que é 135 metros? Para você ter ideia, essa igreja aqui tem 25 metros. Ele tinha que construir uma de 135 metros. Uma obra de engenharia para, sei lá quantos mil anos atrás, mais 3.500 anos atrás, gigantesca. E a gente não sabe como ele entregou a mensagem. Pode ter sido um sonho, pode ter sido uma visão,
pode ter sido uma voz do céu, como aconteceu quando Jesus foi batizado, pode ter sido uma teofania, como aconteceu com Abraão, quando a sarça ardente aparece, ou seja, quando Deus se manifesta de uma maneira que a gente possa vê-lo, às vezes como uma sarça ardente, às vezes de outras maneiras, como um anjo, e nós não sabemos, porque a grande ensino é que o nosso Deus, presta atenção, irmãos, o nosso Deus é um Deus oral. A gente não tem capacidade de vê-lo, mas Ele se revela pela sua palavra. Sempre foi assim. Às vezes a gente ficava pensando, eu queria ser como Abraão, eu queria ser como Moisés. É a mesma coisa. Deus sempre se revelou da mesma maneira. Qual era o meio de revelação de Deus? A sua palavra. E é isso que sabemos, e é isso que temos. Temos a palavra de Deus entregue para Noé. E agora ele, com a palavra de Deus, diversas vezes Deus entra na história para se comunicar, para comunicar a sua vontade. Pensa como ele fez. Ele falava com Adão. Ele falou com Adão na viração do dia. Ele falou com Caim quando Caim pecou. Ele falou com Noé sobre a arca. Ele falou com Abraão quando ele estava lá na casa do pai dele, dizendo: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te enviei. Ele aparece para Moisés, lá na sarça ardente. Ele aparece para Moisés no monte para entregar a palavra de Deus, a lei. Ele falava com os profetas e os profetas diziam: veio a minha palavra do Senhor. Eles falavam, e aí quando eles iam anunciar, eles falavam assim: assim diz o Senhor. Era sempre a revelação de Deus, tinha sempre a ver com a palavra de Deus. Era Deus se revelando pela oralidade, pela sua palavra. Deus falou através de Jesus. Na verdade, Jesus, a maneira que João descreve nos primeiros versos do seu livro, do Evangelho, é que Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne. É a revelação de Deus em forma de homem. Deus falou através dos seus apóstolos. Deus sempre falou. Em Moisés, dá início à tradição da palavra de Deus. Quem foi que escreveu essa história aqui de Noé, gente? Foi Moisés. Moisés que escreveu o Pentateuco, uma tradição a partir de Moisés. Por exemplo, se você vai para Êxodo 17, 14, disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória de mim num livro. Êxodo 24, 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Aí começa uma tradição de que quando Deus falava no meio do povo de Deus, eles faziam o quê? Escreviam as palavras. Eles registravam nos livros a palavra. Josué escreveu também. Josué escreveu estas palavras no livro da lei. Os profetas escreveram, por exemplo, Isaías: vai, pois, escreve isso numa tabinha perante eles. Eles sempre escreveram os textos. E no Novo Testamento, quando os apóstolos vão tratar sobre isso, o que eles vão dizer? Eles vão dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando eles vão comentar por esses livros que foram escritos, cujo primeiro escritor foi Moisés, e depois muitos escritores foram registrando as revelações, as intervenções de Deus na história, os apóstolos vão dizer que toda a escritura foi inspirada pelo próprio Deus. Toda a escritura é a palavra de Deus que nos foi entregue. O que temos na mão, o que está aí no seu colo, na sua mão, é a palavra de Deus que Deus entregou para Noé.
Deus fala com Noé pela sua palavra, Deus fala com você pela sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Leia a palavra. Ela é a voz de Deus para você. Você quer ouvir a voz de Deus, pastor, mas eu quero ouvir a voz de Deus de maneira audível, já diz o reverendo Nicodemos. Leia a Bíblia de voz alta. Ela é a palavra de Deus, tão palavra de Deus quanto essa entregue a Noé, porque é o registro dela. Você pode ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus e ela é a revelação de Deus para os homens, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é importante para você, irmão? Será que você consegue compreender de fato que essa palavra de Deus é o que guiou Abraão nessa grande aventura, que guiou Noé nessa grande aventura? Você já entendeu que foi a palavra de Deus que guiou Abraão naquela grande aventura? Você já entendeu que foi a palavra de Deus que guiou Moisés naquela grande aventura? Que foi a palavra de Deus que guiou os reis naquelas grandes aventuras? Que guiou os profetas nas grandes aventuras? Que guiou e que se fez carne e falou conosco, mudando a história, e que foi a palavra de Deus que guiou os apóstolos nessa grande aventura. Deus fala pela sua palavra. Ame a palavra, ouça a palavra, leia a palavra, coma a palavra. Ela é a maneira que Deus fala conosco. Da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é importante para você? Seja realista. Precisamos repensar o que ela significa para nós. Você lê a Bíblia todo dia? A gente deveria ler a Bíblia todo dia. E eu não estou falando de ler 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu estou falando de se alimentar, entender que ela é a voz de Deus e ir em busca, ter temor, desejo de ouvir a palavra de Deus. Eu vejo às vezes nós, principalmente os jovens, também as senhoras, tão desejosos. Eu quero Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Ela está disponível. Por que você não lê ela? Está aí para você. Você já leu a Bíblia toda? Alguma vez? Comece agora. Não precisa nem esperar 1º de janeiro. Comece a ler a Bíblia. Dá para ler a Bíblia em 1 ano, facilmente. Lendo meia hora por dia. Ou então dá para ler em 3 anos, lendo 5 minutos por dia. 1 capítulo por dia. Mas leia, comece agora. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, o que Deus te revelou. Quando a gente recebe uma carta de amor, a gente quer ler agora. A gente quer saber cada palavra, a gente quer repetir cada vez a palavra de Deus. A gente não dá o valor devido. Você estuda a Bíblia, você vem para a escola dominical, quanto que a palavra de Deus é importante para você? A escola dominical às vezes revela o tanto que nós desvalorizamos Deus e a sua revelação, ou então porque não entendemos o que a palavra de Deus significa para nós. Quer ler a Bíblia? Eu trouxe até uma sugestão, está aí, tem tantos planos de leitura da Bíblia em 1 ano. Entra na internet, bota plano de leitura da Bíblia em 1 ano. Imprima uma e comece. Deixe Deus falar com você. E a palavra de Deus revela um meio de salvação para a gente hoje. Revelou a palavra de Deus quando chegou para Noé, chegou dando um plano de salvação. E o plano de salvação é constrói uma arca, ela vai ter 135 metros, ela vai ter tantos metros de largura, ele vai ter 3 andares, você vai juntar e vai juntar vai juntar 2 animais de cada, você vai entrar e leva a sua família também, entre nessa arca. Havia um plano que ele deveria ouvir e obedecer aquela palavra para ser salvo.
Mas existe para nós também, nessa palavra que você tem na mão, um plano de salvação, há uma arca de salvação, há um meio de salvação para nós hoje, e Jesus é o meio de salvação para as nossas vidas hoje, anunciado na palavra. Jesus é a nossa arca, que diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus é aquele enviado para ser o nosso meio de salvação. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um caminho, há um meio de salvação para nós hoje. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou um meio de salvação, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sempre para aí, mas eu vou para o verso 17, para você entender que isso tem tudo a ver com Noé. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo vai passar por um grande julgamento, e só há uma maneira de ser salvo do grande julgamento, é através do meio de salvação revelado pela palavra, e esse meio de salvação é Jesus Cristo. Entre nessa arca, porque o juízo está chegando. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos o quê? Através de Jesus? Salvos por ele, seremos por ele salvos da ira. Há um juízo anunciado na palavra de Deus. Um dia todos nos encontraremos diante do tribunal de Cristo, todos nós, e só há uma maneira de vencermos naquele juízo, entrando na arca, e nossa arca hoje tem nome, é uma pessoa, e se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus. Quem nele crê não é julgado, essa é a grande questão. Vai vir um juízo, mas quem nele crê não é julgado. O que não crê e ficar do lado de fora da arca, já está julgado. É o que a Bíblia diz. Você pode dizer, mas eu não consigo conceber esse Deus. Irmãos, eu não posso mudar o que está escrito na Bíblia. Se você crê na Bíblia, é o que ela diz. Há um juízo e há um meio de salvação. Há uma ira e haverá um julgamento. Quem entrar na arca vai ser livre do dilúvio, quem ficar do lado de fora vai morrer afogado. É o grande julgamento, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E você hoje, está pronto para crer? A palavra de Deus chegou para Noé. Noé poderia ter escutado a palavra de Deus como você aí e ter ido para casa almoçar. E comentado com Cã, Sem e Jafé, dizendo, escutei lá uma palavra aí, dizendo que vai ter um julgamento. O pastor até falou umas coisas legais, mas outras eu não concordo não. Isso não ia salvar ele da chuva. A grande diferença foi porque ele creu no meio de salvação. Você crê? Está preparado para crer? Hoje, eu e você, diante da palavra de Deus, estamos iguais a Noé, quando a palavra de Deus chegou a ele. E quando a palavra de Deus chega a nós, nós entramos numa aventura. Uma grande aventura. Que aventura é essa? A palavra de Deus nos coloca frequentemente diante de uma grande encrenca. Quando a palavra de Deus chega para você, Ele vai te colocar para andar em caminhos desafiadores. Você pensa que viver a aventura é botar um mochilão e viajar pelo mundo, conhecer a Índia, a China, a Europa,
ir de bicicleta daqui para o Panamá. Que aventura. Atravessar os lençóis maranhenses. Sabe o que é aventura, macho? A aventura é obedecer essa palavra. Porque ela vai nos colocar desafios que por vezes parecem que não fazem nenhum sentido. Ele vai nos colocar num caminho a ser perseguido que é contracultural. Imagina Noé, no Oriente Médio, uma terra que hoje, por exemplo, é desértica. Não é área de chuva. Estava lá naquela região. Aí Deus diz assim, vai chover, vai encher tudo, constrói uma arca gigantesca. Ele passa 20 anos, 120 anos construindo uma arca. Imagina o vizinho passando, é o doido velho da arca, ó, diz que vai chover. E ele construindo uma arca, dizendo, gente, vamos se preparar, Deus vai trazer um julgamento, Ele vai encher a terra, estou construindo essa arca, porque é a única maneira de ser salvo. E eu disse, ó o homem do barco aí, ó o doido do barco aí, velho, tá hebreu, construindo um barco, bem aqui no meio do deserto, ó. Ei, é muito doido. A Bíblia vai colocar a gente para fazer coisas que por vezes, diante do mundo que a gente vive, perseguir por caminhos que podem parecer ridículos. Nos faz peregrinos num caminho de fé. Diante da palavra, o homem não adianta só ouvir a palavra de Deus aqui. A gente, quando chega a palavra de Deus para nós precisamos crer e obedecer. Poderia Noé ser salvo do dilúvio sem crer e obedecer a palavra que chegou para ele, gente? Poderia? Chegou. Fui salvo, Noé foi salvo quando chegou o dilúvio. Aí, porque eu criei, eu sabia que vinha o dilúvio, gente, está vendo, eu criei. Cadê a arca? Não fiz não. Ia dar muito trabalho. Ia ficar meio ridículo fazendo aquilo ali. Ia ficar com vergonha. É doido que eu ia fazer uma arca bem aqui no meio desse deserto. Tá doido. Não adianta, não existe fé que não leva a ação. Deus ordena Noé construir uma arca. E o que ele faz? Age. Ele crê e obedece. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Na NVT, mais uma vez, o mesmo verso, no verso 22, ele diz assim, Noé fez exatamente como Deus lhe ordenara. E ele tem vários verbos de ação dele obedecendo. Diz lá, quando Deus manda ele, entra na arca, que vai chover daqui a 7 dias. Aí o que Noé faz? Entrou Noé na arca. E é interessante de que eu fico imaginando ainda essa situação, ele construindo a arca, uma arca num lugar improvável. A arca num lugar dizendo que haveria uma chuva, que ia inundar tudo, que ia morrer quem não entrasse na arca, porque Deus tinha falado com ele. É o primeiro passo. E o segundo passo é que diz o texto que quando Deus manda ele entrar na arca, ele entra na arca. Ele e os animais. Aí começa a chover. Passa 7 dias. Imagina, ele dentro da arca. Primeiro dia. Vamos preparar aqui uma saladinha aqui, porque eu só comia salada naquela época, né? Ainda não comia carne. Aí preparar a saladinha. Aí imagina o filho dele chegando, pai, tá calor aqui. Fazendo um sol danado lá fora. Não dá para a gente sair não, para a gente jogar uma bolinha ali. Esqueci minha chinela. Não, fica aí, vai chover, segundo dia. Aí passava os vizinhos. Noé, tá calorzinho na arca aí, hein, ô solzão. O velho doido já entrou na arca, vai chover. Melhor pegar a sombrinha.
A fé coloca a gente, obedecer a palavra de Deus coloca a gente numas aventuras, irmão, que é só para quem crê. Amém? Só obedece quem crê. E depois de 7 dias choveu. 7 dias. O autor de Hebreus vai dizer que pela fé Noé é devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que o autor de Hebreus diz? Por que Noé construiu uma arca? Por que ele obedeceu a palavra que tinha sido instruído? Porque ele teve fé. Ele creu e obedeceu. Ele construiu uma arca e entrou na arca pela fé. Pela fé, pela fé Noé agiu. 120 anos construindo uma arca. No meio do deserto. Fazendo algo que parecia improvável, impossível, absurdo. Sozinho e contra todos. Porque no final das contas, só entra ele e a família dele. 8 pessoas entraram na arca. Ninguém creu. Ele foi ridicularizado. E o autor de Hebreus, lá no primeiro versículo do capítulo 11, onde está aquele texto de Noé, diz assim: o que é a fé que fez Noé tomar uma atitude? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Sendo assim, a fé não é uma coisa, eu creio, pela fé, irmão, eu tenho tanta fé, eu estou sentindo. Fé não é ver, fé não é sentir, fé é agir baseado na palavra de Deus. Vamos lá? Fé não é sentir, fé não é ver, fé é agir baseado na palavra de Deus, mesmo sem nenhuma evidência. Eu não consigo ver nada. Está dizendo que vai chover, eu só olho o sol. Está dizendo que vai chover, eu não vejo nada. Eu só olho. Se for no Oriente Médio de hoje, eu só vejo deserto. Eu só vejo eu falando para todo mundo, só eu que creio nesse troço. Ninguém crê. Eu estou contra tudo, contra todos. Ninguém acredita como eu acredito. Fé é dizer assim: eu vou assim mesmo nessa aventura. Eu acredito em Deus e na palavra dele. Eu vou nessa enrascada. Sem ver nada. Sem sentir nada. É como um povo que tinha uma plantação. E quem mora no interior do Maranhão e vive também lá da agricultura, sabe disso. E no ano que não chove, é complicado para tudo. E eles tinham feito a semeadura, colocado as sementes, preparado a terra e não vinha a chuva. E se não viesse a chuva, eles iam perder tudo. Perder o financiamento que eles tinham tirado no BNH, BNDES, sei lá, e ia perder tudo. E agora? O que aconteceu? O que eles iam fazer? Aí o pessoal da igreja, o pastor mandou chamar todo mundo: gente, vamos se reunir hoje à noite para orar para chover. Aí veio todo mundo e veio uma menininha. Mas como é que aquela menininha veio para a reunião de oração? Foi a única que veio com um guarda-chuva na mão. Fé não é só ter atitudes religiosas. É você crer e agir. O que é fé? Fé é a aventura de obedecer a palavra de Deus na direção do improvável, do impossível, do absurdo.
Como ilustração, quando Deus falou com Abraão, Ele colocou Abraão diante do desconhecido, colocou Abraão diante do absurdo, colocou Abraão diante do impossível. Quando ele chega para Abraão, a palavra de Deus lhe diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. O que Abraão fez? Saiu da sua casa, baseado na palavra de Deus, e foi para uma terra que ele não sabia qual seria, porque ele creu. Depois chega a palavra de Deus para Abraão e diz assim: sacrifica teu filho, teu único filho, que eu dei por milagre. Um pedido absurdo, parecia sem nenhum sentido, mas Abraão creu e se preparou para sacrificar o seu filho, mas Deus o impediu, porque estava testando a sua fé. E quando ele foi ter esse filho, a mulher dele era estéril e ele tinha 80 anos, e Deus dá uma palavra para ele, dizendo: tu serás pai de uma grande nação. Impossível um senhor idoso ter filho de uma mulher estéril. Mas Abraão creu e se tornou pai de filhos como a estrela dos céus e como a areia do mar. A fé é você andar, quando a palavra de Deus chega a você, na direção do desconhecido, do absurdo, do impossível. Fé é topar entrar nas aventuras que a palavra de Deus propõe para você. Você crê? Você crê? Você está disposto a entrar nessa aventura? Porque existe fé que não produz obra, irmãos. Tem gente que diz que tem fé e que a sua fé, ela representa pelo fato dela vir aqui dia de domingo. Fé sem obras não existe, porque quem não obedece à palavra não tem fé. Não é vir aqui cantar que significa que você tem fé, significa como você vive em obediência à palavra, que significa que você tem fé, porque, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Lá, inclusive, em Tiago vai dizer que é enganar-se a si mesmo. Por exemplo, a tua fé mudou a tua maneira de tratar a tua família? A tua fé mudou a tua maneira de tratar a tua esposa, de se submeter ao seu marido, de investir nos seus filhos? Ou ela só se representa nas músicas que você canta aqui dia de domingo? A tua fé mudou a maneira que tu faz negócio, que tu paga impostos, que tu passa cheque, que tu assina contrato? Ou tua fé se resume a recitar algumas declarações doutrinárias e cantar algumas canções e fazer oração para que Deus te faça feliz e te dê prosperidade? A tua fé mudou a maneira de lidar com a tua sexualidade, fez você se guardar para ser um jovem que se guarda para o casamento, um marido que é fiel somente à sua esposa, que diz não ao adultério, que diz não à pornografia. A tua fé muda a tua maneira de lidar com o sexo, de abandonar práticas sexuais contrárias à palavra de Deus. A tua fé mudou a tua maneira de gastar o teu tempo de lazer. Antes podia ser uma bebedeira, numa farra, excessos de sexos, de farras e de festas. A tua fé mudou a tua prática. A tua fé mudou a maneira de você se relacionar com as outras pessoas. De como você trata, de você cuida, que você ama, que você trata o teu funcionário, o teu chefe, o teu cliente, o teu patrão. Mudou alguma coisa? Se a tua fé não muda, a tua vida não é fé. Porque a fé leva a obras. Por exemplo, quem crê na oração aqui? É engraçado, eu sei que a gente crê na oração. Quanto tempo você ora todo dia?
Porque refletir se você às vezes é inconsistente. A gente fala que crê, mas quando eu te convido a refletir se você crê, a sua prática mostra que você não crê em coisa nenhuma. Porque se você cresce, você orava. Dizer que crê não é crer. Crer, a fé me leva a agir. Se eu falasse para você que tem agora 1 milhão que eu depositei na sua conta, o que você ia fazer? Correr para o banco. Agora, alguns não iam nem no banco, porque ia saber, Rafael não tem. A sua fé vai te levar a agir, porque se você não agir, é porque você não crê. Você alguma vez já se sentiu um ET? Quem já se sentiu um ET? A turma da faculdade, se é crente, tem que se sentir um ET lá. Senão tem alguma coisa errada. Você chegar para o teu grupo, começar com os jovens, chegar para o teu grupo e dizer para as tuas colegas de faculdade ou da escola, e dizer assim: eu estou me guardando para o meu marido. Vai olhar assim como é? Um cara dizer para os colegas de trabalho, quando eles estiverem, talvez alguns falando sobre farras e festas e mulheres, ele dizer assim: eu tenho um fetiche. Qual é o teu fetiche? É transar com a minha esposa. É ET, esse cara é ET. Já se sentiu um ET? Porque talvez tu chega num grupo e diz que assim: não, eu sou contra o aborto. Parece que a gente hoje, até para falar uma coisa tão óbvia, que para mim como cristão, você parece que é um ET, você é um louco, pessoa que não entende nada, um ignorante. Se você às vezes está lá no seu trabalho, um funcionário público, sei lá, de qualquer área, uma área pública, ou um policial, qualquer área, e aí por acaso tem um ambiente de corrupção, todo mundo precisa participar. O que você faz? Eu não vou brigar com o pessoal, né? Vai ficar chato para mim, né? Ou você vai ter que virar um ET. O caminho que a palavra de Deus nos coloca vai nos fazer parecer doidos diante desse mundo. Um velho broco construindo uma arca. Mas o caminho da palavra de Deus é o caminho da salvação. Creia enquanto há tempo. Assim, é uma grande aventura. Vocês lembram desse filme do Indiana Jones correndo da bola? É só para os mais antigos, né? Turma mais nova não deve conhecer essa corridinha aqui, no máximo do videogame, né? Conhece? Muito bem. Só que quando a gente está nessa aventura, gente, a gente está correndo, mas a bola está correndo atrás. Igual o Indiana Jones. Porque quando chega no verso 7:16, ele vai dizer assim: então fechou a porta atrás dele. E depois que Deus fechou a porta por fora, atrás de Noé, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Depois que ele fechou a porta, romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, choveu por 40 dias. Águas se levantaram na arca, cobriram todos os altos montes, e as águas predominaram por 150 dias. Isso é o capítulo 7. Para você ter ideia, às vezes a gente acha que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas durou um mês, 1 ano e meio, ou 1 ano e 1 mês, na verdade, desculpa. Durou 1 ano e 1 mês, mais ou menos, o dilúvio, se você acompanhar as datas, entre ele entrar na arca e ele sair da arca. E no final, diz o texto, que morreu toda a carne sobre a terra. No entanto, Noé e sua família foram salvos. E eu quero concluir chegando aqui dizendo que diferentes reações à palavra de Deus levam a diferentes destinos. Vou dizer de novo. Diferentes reações à palavra de Deus levam a diferentes destinos. Levou à morte dos que não creram e à salvação da família que creu.
2 Pedro 2,5 diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Noé estava pregando sobre o juízo e o meio de salvação. Só ele mais 7 foram salvos do dilúvio. Mateus 24 diz que a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem a hora, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, de Jesus, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Ele diz, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que vem o Senhor. E aí ele diz no verso 44, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está voltando. E a volta de Jesus é muito parecido com o dilúvio de Jesus. Está todo mundo tocando a vida normal. E está Noé anunciando. Pastor Afonso é um dos Noés do nosso dia. Está aqui a palavra de Deus escrita, anunciando. Jesus está voltando. Há um meio de salvação. O meio de salvação é Jesus Cristo. A palavra está sendo pregada. Assim como estava sendo pregada nos dias de Noé. O tempo está passando. E em breve Deus vai fechar a porta por trás, quando Jesus voltar. Mas nesse dia, quando a chuva caiu, e tudo morreu, lembrou-se Deus de Noé. Diferentes reações à palavra, diferentes destinos. Qual a sua reação em relação à palavra? Crer ou não crer? Viver ou não viver? Peregrinar ou não peregrinar? Nesse caminho da palavra, que por vezes pode parecer para esse mundo absurdo e ridículo, mas para os que creem, salvação eterna. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra.